Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vamos direto para Brasília com Napoleão de Castro, está lá e traz as informações aí, fechando a semana aqui da capital federal. Napoleão, um abraço, querido. Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador nesta sexta-feira. Sexta-feira com ponto facultativo no Congresso Nacional. Não há expediente na Câmara nem também no Senado da República e no Supremo Tribunal Federal. Só aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos hoje, os trabalhos seguem normalmente com toda a equipe da Presidência da República. Expectativa, Luiz, para a semana que vem, terça-feira, a votação do relatório da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A política, a semana política e o calendário da semana que vem tem esse tema como o mais importante a ser colocado em apreciação pelos senadores. Nós tivemos em audiência com o ministro André Fufuca dos Esportes. Conversamos bastante com ele sobre temas relacionados à Paraíba e ao Nordeste e também tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista, uma longa entrevista que fizemos com ele. Vamos trazer uma parte agora para o nosso telespectador, quando ele fala principalmente no investimento que vai ser feito pelo Ministério, que vem sendo feito pelo Ministério, nas chamadas categorias de base, na formação de atletas em todo o país. A gente tem uma política hoje voltada à base e também visando o alto desempenho. Hoje, 80% dos atletas que ganharam medalha no Pan-Americano são atletas que recebem o Bolsa Atleta, o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós já estamos em segundo lugar e acredito que teremos a manutenção da segunda maior potência pan-americana, ser o Brasil mais uma vez. Mas isso não se pode ser feito se não tivermos um olhar sensível e carinhoso à base. E é pensando na base que nós estamos abrindo projetos no Brasil inteiro, ampliando junto com as bancadas estaduais e da Câmara e do Senado projetos que chegam às comunidades, que chegam a quem mais precisa, porque a gente vê a quantidade de talentos que podem ser perdidos pela violência, pela marginalidade, pela falta de opção de esperança, e o Ministério quer ser a mão amiga desses talentos, quer poder ajudá-los a lograr isso e, acima de tudo, ter esperança de dias melhores. Agora mesmo Brasília, sede do GEBS, e antes de a gente assumir, estava tendo a séria possibilidade de não haver o GEBS esse ano pela falta de recursos para o custeio da passagem e logística dos atletas. A gente, como primeira ação aqui no Ministério, instituímos e conseguimos a dotação orçamentária para que todos pudessem vir dos seus estados e pudessem ter hoje mais de 5 mil atletas do Brasil, de 12 a 14 anos, representando seus estados, representando suas cidades no maior jogo escolar do Brasil. Dessa forma que o Ministério trabalhando, orando para a base, que é o nosso futuro, mas também preservando e ajudando o alto desempenho, que é quem leva o nome do Brasil hoje nos 4 cantos do mundo. Ministro dos Esportes, André Fufuca, deputado federal, em entrevista à equipe Arapuã. De Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão. Quem está aqui comigo, o deputado estadual Hervásio Bezerra, do PSB, é isso? Mas pode fazer leitura sobre um movimento da política recente, o PDT, que era um partido que estava sendo ali disputado entre base do prefeito Cícero, base do governador João Azevedo. Acabou que o resultado saiu, 99% de indicações mais ligadas ao governador João Azevedo. Que esse moído sobre o PDT é um elemento a mais de confusão entre esses dois grupos, deputado? Olha, Luiz, eu vou no ângulo mesmo, se vai me permitir, no âmago mesmo e para a parte não tão religiosa de todo esse processo, como existe em todo processo. Quando há honestidade na amizade, pode existir um arranhãozinho pequeno, mas é superado pela causa maior. Trocando em miúdos, eu lhe digo o seguinte: a amizade entre Cícero e João e Cícero, para mim, é um fato consumado. Pode haver dificuldade? Pode, porque a vida é assim e na política não é diferente. Mas eu tenho sempre usado um argumento que a primeira palavra e a última palavra, porque muitos dizem o que vale é a última palavra. Então eu vou dizer aqui ao seu telespectador, olhando nas lentes aqui, a primeira e a última palavra do PSB passa por João Azevedo. E o governador, como qualquer líder, inclusive o prefeito Cícero, fez um movimento de conquistar o Avante.
fez um movimento e conquistou, literalmente, o Avante. Fez um movimento de conquistar o PDT. Mas ele estava agindo sozinho, isso incomodou o governo? Cícero agindo sozinho, sem comunicar, sem combinar com o governador que queria o PDT? Mas eu acho que eles tiveram alguns encontros. Tiveram alguns encontros e chegaram a conversar sobre PDT. E não há como nós escondermos a dificuldade que existe na relação política entre o presidente hoje do Avante, Vitor Hugo, e o governador João Azevedo. Prefeito de Cabedelo. Tem razões, sequelas de campanha e por aí vai. Porque tudo na vida tem limite. E na minha avaliação, passou um pouco o comportamento de Vitor Hugo, se extrapolou um pouco ao limite do governador. Então, quando você impõe o limite. Mas qual é a tese onde eu quero chegar? É que se eu sou amigo verdadeiro de Luiz Torres, e Luiz Torres é verdadeiramente meu amigo, eu estou querendo adquirir um patrimônio. E de repente você chega mais rápido, você também quer aquele patrimônio que é legítimo. Se você conquistou, eu posso sentir por um lado, mas a causa maior o que é? A nossa irmandade, a nossa fraternidade e o projeto político de Cícero é se reeleger. Toda criança sabe disso. Então, se ele quer se reeleger, lógico que ele tem, acima de tudo, as guerras todas, sentado aqui nessa cadeira, Gervásio Maia, presidente estadual do PSB, sentado nessa cadeira que eu assisti em casa, o presidente do Diretório Municipal, Tibério Limeira, dizendo com todas as letras, ou passando o recibo de certas insatisfações com Cícero. Sim. Mas vem o governador e diz, o PSB não terá candidato. E para aqueles que não acreditam que o PSB não vai ter candidato, eu acho que por uma garantia, eu vou ser muito sincero e ter coragem de dizer o que eu vou dizer aqui agora. Olha aí, Paulo Cosme, Paraíba.com.br. Ter coragem de dizer. O governador está dizendo de uma forma bem clara, se o PSB não me quiser, tem quem me queira. É a leitura que eu faço. Eu não conversei e assumo total risco do que eu estou dizendo. É a leitura que eu faço e eu tenho direito, como cidadão, uma figura pública, pertencente aos quadros do PSB, que acompanho politicamente o governador. A leitura, ele nunca me perguntou, eu nunca me atrevi a dizer, não disse isso em canto nenhum, estou dizendo aqui. A leitura que eu faço é essa. Se o PSB não me quiser, eu tenho que me queira. Você está concordando com a tese do deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, então que João tem que buscar um partido para chamar de seu, porque o PSB não é dele? Não é que o PSB não seja dele. Eu acho que o governador, todo mundo conhece a sua postura, o seu comportamento, a sua forma de fazer política e a sua relação com os seus amigos e os seus aliados. A relação do governador, ele não chega insistindo, impondo a ninguém. E eu fui peça desse processo, aquela minha decisão de apoiar Efraim, eu fui conversar com o governador, olho por olho, assim. Ele não chegou em momento algum para me impor. Fez ponderações, mas não disse, é aqui, é desse jeito, ele não impôs. Agora, tanto que eu tomei a decisão que tomei. Então, é aquela velha história. O governador jamais vai chegar para Gervásio e dizer, Gervásio, eu quero a presidência do PSB. Ele não vai chegar para Gervásio. Se Gervásio entender que é importante para ele, para o partido e tudo, pelo tamanho que tem o governador, não é que seja obrigado, não. Eu não faço nada obrigado na minha vida. Mas as teses do deputado Adriano, nosso presidente, elas guardam coerência. Ora, não é à toa que Aguinaldo tem um partido dele, a senadora Daniela, são irmãos. Tem uma lógica, tem lógica. Tem lógica. Agora, o deputado Adriano Galdino, sentado aí na quarta-feira passada, ele disse o seguinte... Ele tem um paletó dessa cor, era da mesma cor, paletó. Já deixa um aí que a gente vai dando aos convidados. É o seguinte, ele disse o seguinte, Cícero não tem sido tão leal a João quanto o João tem sido leal a Cícero. E aí? Não, eu não vou fazer essa leitura, respeito a leitura de qualquer cidadão, inclusive do presidente Adriano, mas quem tem que, essencialmente, ele pode comentar como comentou, teve a coragem de comentar e eu ouvi isso. Não apenas por uma vez, ele disse, olha, existiam alguns escaramuças de Cícero, de ameaça de rompimento e tudo tal, coisa que nunca existiu com João. Então, ele diz por livre e espontânea vontade. Mas essa leitura que ele tem que fazer, essencialmente, é hoje o prefeito Cícero e o governador João Azevedo. Aí, deputado Gervásio Bezerra, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado a você, Luiz. Parabéns pelos programas, né? Torcendo aí, já que a Arapuã agora vai ser Band e nós estaremos juntos com toda certeza. Abraço bem forte a João Gregório, comandante de toda essa equipe e a rede, e principalmente
aos telespectadores razão da existência do Sistema Arapuã de Comunicação. Boa tarde a todos e um grande final de semana. Bom demais. Mudança a partir do dia 28 de dezembro. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.